E aí, gente, Hackman aqui. A gente vai continuar falando sobre teoria da integração da informação. Esse assunto que é uma teoria muito conhecida sobre a consciência, né? Sobre como a consciência funcionaria no cérebro. Lembrando que, na verdade, todas as teorias, hoje em dia na ciência, são materialísticas, né? Pelo menos na parte científica, no sentido das ciências naturais, né? Se você for na filosofia, obviamente, todo mundo vai acreditar em alma, em espírito, talvez. Mas normalmente na parte física e química, normalmente neurocientífica também. Pelo menos eu nunca li um artigo que defende a alma de forma científica. Embora eu acredite na alma, né? E no espírito como algo que realmente existe de forma absoluta. Mas mesmo assim, aqui a gente está falando sobre a parte de um axioma que a gente viu. Lembrando que a gente viu que os axiomas da teoria se convergem em postulados. A gente viu, por exemplo, o axioma que penso logo existe de Descartes e o postulado, um dos postulados que eles falam no artigo, né, eles falam mais, que seria, por exemplo, você explicar fisicamente como o cérebro funciona nos seus sistemas neurais. Aí pode falar, mas a gente já sabe como funciona o cérebro, os sistemas neurais. A gente sabe como funcionam os neurônios, quais são as proteínas relacionadas ao processamento metabólico de informação. Beleza, tudo bem. Você sabe como você sabe que o relógio funciona, você sabe as engrenagens do relógio, mas você não sabe como as engrenagens interagem. Então, basicamente, é assim como eu poderia definir a neurociência atual. Você conhece o relógio, você consegue abrir o relógio, ver como funciona por dentro. O relógio seria, nessa analogia, o cérebro, né? Só que as engrenagens são tão complexas e passam tanto do nível tecnológico que a gente está, de imagem cerebral, imagem cerebral, poderia dizer. Por exemplo, com ressonância magnética, imagem relacionada a positrons, enfim, emissão de positrons. Enfim, tem várias formas de imagem mental da mente, né? Que a gente já viu em outros vídeos, como uma famosa ressonância magnética. Mas a questão é que você, como eu disse, você consegue abrir o relógio, ver como ele funciona, ver como ele funciona, de certa forma, mas você não consegue explicar o porquê, como essas engrenagens se interagem, que realmente é o mais importante. No caso do cérebro, seria a consciência, né, que é uma parte muito difícil. Por isso que tem a parte difícil da consciência, que Chalmers fala, que eu já falei em outros vídeos, que é você explicar a parte mais científica, que seria, na analogia que eu citei, como o relógio funciona de certa forma, né, nas engrenagens. Mas o difícil mesmo é explicar a parte da experiência, né? Que na analogia do relógio seria explicar como essas engrenagens realmente se interagem para criar o efeito. Então é muito mais difícil. E o axioma da informação, lembrando que os axiomas eles se traduzem em postulados nessa teoria, vai falar que a consciência ela é informativa. Cada experiência difere de forma particular com outras experiências possíveis. E isso é importante, porque isso aqui é totalmente verdade, é um axioma, é uma verdade que realmente não tem como dizer, como contrastar, né? Porque pensa, você vai jogar League of Legends, por exemplo, ou xadrez, qualquer jogo, é o mesmo jogo. No caso do League of Legends, é o mesmo mapa, tá, os personagens são diferentes, mas no fim é o jogo mesmo. O xadrez, as peças são as mesmas, nas damas, no baralho também. Não, baralho talvez não. Eu acho que é mais o xadrez que é tudo sempre igual, de certa forma. Os movimentos são diferentes, mas cada vez que você jogar vai ter experiência diferente. Mas uma coisa que tem mais a ver ainda com o texto. Você vai, por exemplo, num parque de diversões. É o mesmo parque. Você vai com as mesmas pessoas, mas a experiência sempre vai ser diferente. Você vai, por exemplo, sei lá, para sua faculdade. Vamos supor que todo dia na faculdade você faz uma coisa específica, como, sei lá, ir na cantina. Toda vez que você ir na cantina, vai ser uma experiência totalmente diferente, embora a mesma coisa. Você vai comer coisas diferentes, você vai fazer coisas diferentes, e seu cérebro vai interpretar o seu ambiente de forma diferente também. Então, na nossa vida nada é
absolutamente igual. Quando eu digo... talvez poderia ter coisas que são iguais, né? Mas na parte da experiência não tem. Então todas as experiências são particulares e intrínsecas, né? Você não pode viver uma experiência duas vezes, da mesma forma. Igualzinho. Eu acho uma coisa chata isso em filme, né? Porque, tipo, por exemplo, anime. Sword Art Online, por exemplo, um anime do Netflix. Eu vi quando não estava no Netflix, né? Eu vi lá em 2012, eu esperei lançar episódios. Eu vi Sword Art Online quando lançou. Acho que na primeira temporada, episódio 19, quando eu comecei a assistir Sword Art Online. E eu vi várias vezes. Só que se eu for ver agora, não é a mesma coisa. Porque a experiência, quando você vê pela primeira vez, ela é única. Quando você vê depois, acabou toda a magia. Tipo, então, eu não consigo ver mais porque eu já vi 1 bilhão de vezes esse anime. A primeira temporada e a segunda eu vi 1 bilhão de vezes. Então, tem hora que cansa, né? Eu lembro de um filme que era do Jack Chan, O Reino Proibido. Tinha dia que eu via ele 3 vezes por dia. Só que teve uma hora que cansou, né? Porque, tipo, uma hora você realmente cansa. É porque era filme de luta, eu gostava bastante. Jet Li com Jack Chan, não tem como comparar, né? Mas enfim, o importante é que por mais que seja o mesmo filme, por exemplo, você esteja nas mesmas condições climáticas do ambiente e você esteja sozinho, enfim, mas a experiência vai ser diferente, mas o mesmo filme, mas vai ser diferente. Cada vez mais o filme vai ficando mais chato, dependendo do filme. Mas nunca vai ser como a primeira. Enfim. E aí vai falar aí, ó, na parte B desse, desse parágrafo, que assim a experiência é como se fosse uma escuridão pura, né? Na questão da diferenciação delas, né? A sua forma particular. Então cada experiência é particular e totalmente única. De um imenso número de outras experiências possíveis. Então o número de experiências que você pode ter assistindo um filme tem um nível que beira o infinito. Porque nunca vai ser a mesma experiência. Por mais que você veja esse vídeo 1 bilhão de vezes, sempre vai ser uma experiência única como um todo, por design, né? Pô, mas você pode falar, você pode concordar, a primeira vez realmente é diferente, né? Mas depois fica igual. Não. Eu, por exemplo, no Sword Online na prática, as primeiras 7 vezes que eu vi, foi uma experiência agradável. Agora não é mais. Isso porque cada vez mais foi ficando mais chato. Porque eu já estava vendo muitas vezes. Mas enfim. E aí na parte azul, vai falar que eu não sei como traduzir subset. É ruim saber como significa a palavra, mas eu não saber como traduzir. Mas uma pequena parte das experiências possíveis inclui, por exemplo, todos os frames em todos os filmes possíveis. E eu peguei essa frase, para terminar esse artigo, na verdade, eu não peguei todas as partes do artigo porque ele é muito longo, né? E aí eu vou terminar o artigo já agora, para depois no próximo vídeo a gente ir para outro. Mas aqui, pegando esse axioma da informação, eu vou, que está dizendo que a consciência é informativa, né? Que ela, a experiência, cada experiência ela é única e ela adiciona no seu repertório, não sei como falar, no seu banco de dados fica adicionado, né, no seu cérebro. E a experiência de assistir um filme, por exemplo, um filme que a gente já viu no canal, que eu expliquei aí a parte da consciência relacionada a esse filme, que é o The Inception, né? Que a gente leu alguns artigos sobre esse filme, que é um filme muito bom, Leonardo DiCaprio, enfim. Esqueci o nome do diretor, enfim. Mesmo diretor do Cavaleiro das Trevas, Batman, né? E eu queria representar um pouco da... Aqui o artigo não está mostrando isso, mas eu queria dar uma representação da qualia que ele mostra no artigo. E essa questão da experiência de assistir um filme, por exemplo. Então, seria o axioma da informação. Aqui, essas imagens, gente, poderia ser de um jogo, poderia ser na sua vida, né? De você pegando um ônibus, enfim. A soma de todas as experiências de você pegar um ônibus vai você somar isso, né? E processar isso, né? No caso, no cérebro. O cérebro vai processar isso daí automaticamente. Então aqui vai ser a representação abstrata da qualia.
Então você vai ter um filme, por exemplo, seja Vingadores, tem Inception, não importa. A seus olhos, né? Eles vão olhar e ouvir o filme, né? Se você estiver numa sala de cinema, você pode até sentir o filme, se for áudio 3D, enfim, depende da sessão que você for. É claro que vai pesar mais no seu bolso, talvez isso pese na sua consciência. Uma piadinha neurocientífica aí. Enfim, vamos supor que você vai assistir um filme. Esse filme vai ser processado pelo seu cérebro em uma velocidade astronômica. E eu queria, de uma forma extremamente abstrata, representar os estados do sistema, lembrando daquela equação que a gente viu no artigo, que o SP seria os estados passados, SC os estados atuais e S minúsculo seria os estados futuros, talvez, né? Na qualia, né? Que a gente já viu em outros vídeos. Se você quiser ver de novo para entender isso aqui, se não ficar claro. E esse retângulo aqui, ele basicamente tenta simular a memória. E não só a memória, mas a experiência gravada no seu cérebro, né, na questão da memória. Lembrando aqui é uma forma totalmente abstrata. Então, esse retângulo aí seria parte das suas experiências em determinados assuntos. E eu não sei como o cérebro divide isso, tá? Eu estou mostrando isso de forma abstrata. Então vamos supor que o cérebro ele processa essa informação, ele guarda em partes, em seções, assim como a memória RAM do computador, embora de uma forma totalmente diferente, de forma química, infinitamente diferente, né? E vamos supor que isso daqui representa a memória e essas frações, esses quadradinhos, essas frações que tem vermelho, verde, enfim, seriam partes da memória relacionadas a assuntos diferentes experiências. Então essas experiências elas vão ser processadas de forma diferente e vão ser guardadas pelo seu cérebro de forma diferente. Então tem experiências que talvez você não vai lembrar porque são inúteis para o seu cérebro, mas tem outras que, como o seu cérebro realmente achou aquilo interessante, ele decidiu guardar. Então aquelas memórias de longo prazo, com certeza são memórias que seu cérebro decidiu guardar de forma inconsciente, mais que outras, mas de certa forma também consciente, porque eu creio que o inconsciente ele também trabalha com o consciente para tomar suas decisões, né? Seu cérebro não tem vida própria, né? No sentido de tipo vida própria a parte de você. Então eu creio que o inconsciente ele é relacionado sim ao consciente, obviamente. Você não vai querer guardar memórias que são ruins para você. E vamos supor, beleza, você assistiu o filme, esse filme foi guardado nessas sessões da memória, né? De longo prazo ou curto prazo. Por exemplo, um filme que está a curto prazo na minha mente é aquele aquele com o Brad Pitt, aquele que é o alguma coisa Z, Guerra Mundial Z, eu acho. Que é um filme muito bom, por sinal. Eu pensei que era ruim, mas o final é muito bom. Enfim, aquele filme está guardado no curto prazo, porque eu vi recentemente. Agora, filmes que está guardado no longo prazo, talvez seja, por exemplo, sei lá, O Guarda-Costas, que é um filme que eu achava chato e eu via há muito tempo, por exemplo. Então, poderia que as sessões mais importantes hierarquicamente, talvez agora, seja o Z Nation. No Z Nation não, o Guerra Mundial Z, porque está no curto prazo e eu lembro. Agora, filmes no longo prazo, eles estão guardados aí provavelmente só. Se eu ver o filme de novo, talvez eu não lembre de quase nada. Né? Enfim, tem memória de curto prazo, longo prazo. Eu não sei como essas informações são acessíveis no cérebro de forma química, mas vamos supor que esse quadradinho aqui define isso. Então são seções da memória relacionadas às experiências. E essas experiências teriam uma forma holográfica, né? Eu não coloquei a fonte do site relacionado a essa última imagem, mas eu peguei de artigos acadêmicos sobre imagens holográficas relacionadas à consciência. Aí você pode dizer, beleza, mas isso daqui realmente é útil, essas imagens holográficas? Eu poderia dizer que não. Realmente elas não são úteis para representar a consciência. Mas eu estou colocando essas imagens holográficas para definir uma forma visual de que a consciência teria padrões geométricos que ela analisaria a informação das minhas experiências nesses quadradinhos, nessas seções na memória, e ela
ela pegaria de uma forma holográfica, né? Ela conseguiria, assim, de uma forma holográfica a gente conseguiria representar essas informações. Entre aspas, tá? Botam aspas enorme. Então essas imagens aqui são só abstrações visuais, tá? De como, por exemplo, a memória poderia, a experiência, né, consciente poderia tomar forma em um formalismo matemático. Mas aqui é só um exemplo de uma abstração. Então tudo que eu falei aqui poderia representar a qualia de forma abstrata, né? Então pega as imagens, que são os inputs, o cérebro processa, seja lá como, guarda em sessões na memória de longo prazo e curto prazo, e depois essa experiência toma forma, baseada nos sistemas passados e atuais, para formar sua opinião sobre esse sistema agora. Então suas experiências, por exemplo, jogando xadrez, elas vão fazer seu sistema atual futuro, né? Não, seu sistema futuro. Então, quando você vai jogar xadrez agora, se você jogou várias vezes, as suas experiências passadas vão ter impacto agora. A questão da qualia, da teoria de integração, é tentar cientificamente, matematicamente poderia dizer, tentar definir essas ideias. Então isso daqui é só uma representação abstrata que eu queria dar, mas não pegue isso daqui como algo absoluto ou como... Isso daqui é só para você conseguir entender melhor a forma que a gente poderia representar de forma abstrata a consciência. E aqui sobre o ilusionismo, né? Que seria aquela teoria relacionada a que a consciência não existe. Então, o problema difícil da consciência de Chalmers, né, seria tipo, assim, seria substituído, né, pela teoria da ilusão, né, que a teoria da ilusão diz que a consciência não existe, que é só uma ilusão, e explicaria que os mecanismos físicos dariam viés para a ilusão, né? Então, poderia dizer que a teoria da integração poderia dar um viés para a ilusão, né? E vai falando que essas representações poderiam dar relatórios não verídicos da experiência, né? E ficar meio que confuso relacionado a como a fenomenologia poderia vir através de processos físicos. Então, basicamente, está falando que a teoria da ilusão poderia ser a melhor forma de tentar entender a consciência, né, na questão de que as próprias propriedades físicas que fazem a nossa mente funcionar dariam essa representação e essa ilusão. Né? Então, a própria forma como o cérebro funciona fisicamente daria a questão dessa ilusão. E aqui o ilusionismo absoluto, né, que vai falar que, em particular, ele não requer a integração da informação que seja fundamental. Na verdade, só requer que o formalismo matemático aplicado para os estados, né, como redes neurais. Enfim, acho que basicamente está dizendo aqui, poderia dizer relacionado à teoria da ilusão, relacionado à teoria da integração, porque isso aqui seria, por exemplo, o artigo está citando um exemplo de alguém que fosse ilusionista, né, não cresce na consciência, cresce que fosse uma ilusão, e queria juntar isso com a teoria da integração da informação, para fazer de uma forma mais matemática e mais lógica, né? Então, basicamente, eles vão dizer aqui, por exemplo, uma molécula isolada com φ zero, né, que φ seria seria a função que definiria a forma que a consciência toma forma no cérebro, por exemplo, não estaria consciente, né? Enfim, seria só uma ilusão. Essa é a questão. Mas eu não acredito nisso. Eu creio que essa teoria da ilusão é meio estranha. Então, não faz sentido. Tipo, beleza. Então quer dizer que nosso cérebro dá uma ilusão de que a consciência existe, mas a gente sabe que a consciência existe, no fim. Porque a gente está discutindo sobre isso.
Porque por mais que você não consiga definir a consciência, você está discutindo sobre isso. Se você discute sobre isso, quer dizer que ela existe. Então, sei lá, é meio estranho. Mas eles só estão citando um ponto que eu queria citar ali, né? E era isso, gente. Esse vídeo ficou meio longo. Eu não esperava ficar 20 minutos. Pensei que ia ser mais rápido. Mas enfim, até o próximo.